Querido, abra a sua Bíblia em Atos, conhecido como Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, a partir do verso de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 16. Quem estiver lá atrás, gente, vou pedir um favor, se puder chegar um pouco mais para frente, só para a gente ver aqui vocês, como a gente tem espaço aqui um pouco mais à frente, então, para a gente ficar mais juntos, né? Quando a gente está cheio, quando a igreja está cheia, né, não tem como vir, mas se puder chegar aqui, até porque para a gente poder estar mais próximo. Atos 16, a partir do verso 16, diz assim: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Vamos seguir até o verso 26. Verso 22 diz: e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas, o que eles faziam? Oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram. Logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Pode se assentar, já oramos. Irmãos, eu quero frisar com você o verso 25, que diz: perto da meia-noite. Talvez em sua Bíblia vai estar uma tradução um pouco diferente, mas o texto diz: perto da meia-noite, Paulo e Silas, em algumas traduções diz cantavam e oravam, na minha está dizendo oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Quero ser bem objetivo nessa noite. Deus ministrou ao meu coração uma palavra falando sobre adoração. E eu quero falar sobre adoração, o tema adoração independe de. Antes de nós entrarmos diretamente nesta palavra, eu estava lendo uma notícia em que, eu vou, para ser mais fiel, vou resumi-la aqui. O homem, ele foi condenado à morte. Estados Unidos condenou um homem à morte, lá na Carolina do Norte. E esse homem, ele ficou preso em torno de 43 anos na prisão. Ficou 43 anos preso. Ele foi liberto da prisão com 81 anos de idade. Ele ficou 43 anos preso injustamente. Imagina isso. Ficou 43 anos preso injustamente. Eu vou ler um trecho desta reportagem para você ter a noção do que aconteceu com ele. Em 1976, o americano Charles Ray Finch, se é assim a pronúncia, foi acusado do assassinato do dono de um posto de gasolina no estado da Carolina do Norte. Finch
sempre negou o crime e garantiu que era inocente. Mas depois de um processo marcado por manipulação de testemunhas e evidências e diversas irregularidades, ele foi considerado culpado e condenado à morte, sentença posteriormente comutada para a prisão perpétua. Agora, aos 81 anos de idade, 43 dele passados na prisão por um crime que não cometeu, 20 conseguiu finalmente provar sua inocência e ser libertado. Essa matéria é de 2019, está lá no site da BBC News, onde, resumi aqui, mas o enredo de toda a história é: alguns homens foram assaltar um posto de gasolina, e ali eles renderam o frentista, um outro se escondeu debaixo de um balcão, e ele ouviu alguns disparos. E ali no momento em que a polícia chegou, e no depoimento dele, ele disse que pelo que ele ouviu, era o barulho de uma espingarda. E ali ele deu o seu depoimento. A polícia saiu daquele local, andou pela redondeza e encontrou esse homem chamado Charles. Esse homem tinha aparentemente as características em que aquele moço que estava presente naquele momento, em que não viu por certo o que estava acontecendo, contando de relance alguns acontecimentos, ele então falou mais ou menos como que seria o tamanho, a cor da pessoa que ali estava. E eles encontraram esse homem estava de capuz, pediram para revistar o seu carro, de capuz ele estava, na verdade, com um casaco, pediram para revistar o seu carro, e ao revistar o seu carro, encontraram ali alguns possíveis cartuchos de espingarda. Dentro dessa conclusão, eles pegaram ele e levaram preso, sem querer ouvi-lo, sem nada, e aqui ele ficou por muitos anos batalhando, tentando provar a sua inocência. Até com o passar aqui de aproximadamente 43 anos, chegando a 43 anos, e que já estava preso, com muito custo, alguns advogados, então, entraram novamente naquele processo e conseguiram, por meio de provas, fazer com que esse homem fosse inocentado, saindo aos 81 anos de idade. Perdeu 43 anos, ficou 43 anos preso de forma injusta. A gente sabe que o mundo é cheio de injustiça, a gente sabe que a justiça dos homens sempre é falha, e como a gente está falando aqui de justiça, no poder judiciário, a gente olha para os Estados Unidos e a gente sabe que isso acontece muito. Muitas pessoas das quais estão presas, ou até já morreram, são pessoas que são inocentes, e que estavam presas lá, por crimes que não cometeu. Isso é injustiça. A Bíblia diz que a justiça, a nossa justiça, a justiça do homem, comparada à justiça de Deus, é como trapos de imundícia. Nós nem nos aproximamos diante da justiça de Deus, porque a nossa justiça é falha. A nossa justiça, ela é falha. Mas o que tem a ver essa história com o texto que nós lemos? Queria que você ficasse com sua Bíblia aberta, para a gente poder analisar alguns versículos desse texto. O que tem a ver essa história? Tem tudo a ver. Porque veja bem, esse homem sofreu uma injustiça, sim ou não, amado? Sofreu uma injustiça, ou seja, foi comprovado de que ele não cometeu aquele crime. Ele passou 43 anos de sua vida, onde ele não viu os seus filhos crescer, sabia? Quando ele foi preso, ele tinha um filho de 2 anos. Quando ele saiu, o menino já estava grande. Não viu a infância, não teve presente, não estava lá. Perdeu ali, talvez, os momentos com a sua família. Perdeu muita coisa, 43 anos, gente, há muito tempo. Injustiça. E o texto aqui está nos mostrando que Paulo e Silas também, como tantos outros apóstolos, até o próprio Jesus, sofreram injustiça. Paulo e Silas aqui, eles chegaram a uma situação de prisão. E como que tudo isso começou? O que aconteceu? O que ocasionou para que esses homens fossem presos? Eu quero analisar com você alguns episódios importantes desse texto.
do capítulo 16 de Atos Apóstolos. Se puder ligar a luz aqui embaixo, Dedê, só o pessoal ler. Capítulo 16 de Atos Apóstolos, alguns episódios. O primeiro episódio que eu anotei aqui é um pedido de socorro. Como que tudo começou para que Paulo e Silas chegassem onde chegassem? Um pedido de socorro. Olha o que diz o verso número 9, diz assim: e Paulo teve de noite uma visão, e que se apresentou um homem da Macedônia. Paulo não estava ali naquela região, estava em outra região, mas de repente Paulo dormindo, veio um sonho, e nesse sonho apresentou-se ali um homem, ele rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Nesse sonho Paulo vê um homem, e esse homem está clamando por socorro, está dizendo: olha, venha para cá, atravessa a Macedônia, um pedido de socorro. E aí isso tem tudo a ver com o que nós estávamos lendo aqui agora há pouco. Por quê? Porque assim como Charles Finch clamava por socorro, mas clamava por socorro ao poder judiciário. Quem sabe quantas vezes, 43 anos talvez de pedido, dizendo: Deus, manda alguém para poder me libertar. Deus, desperta alguém para poder olhar e ver que eu sou inocente. Esse homem talvez interpelava, clamava por socorro, fazia talvez como aquela mulher que incomodou aquele juiz, que não deixava aquele homem sossegado, como a Bíblia diz, batia na porta, parava na rua, clamava, até que aquele homem falou: tenho que dar sentença, abençoar a vida dessa mulher, não vai me deixar quieto. Esse homem, por 43 anos, acredito eu, que ele clamou, incansavelmente, pedindo ali a sua inocência, e foi atendido, mas o tempo passou. Mas Paulo e Silas não, eles estavam clamando, não é socorro pelo poder judiciário, eles estavam clamando agora por socorro ao poder do alto. Por isso, eu estava ouvindo ali em cima, e o texto, um dos textos citados na oração, é o texto em que o salmista disse: eu olho para os montes, de onde virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O socorro nosso da igreja, ele não está nas mãos do poder judiciário, ele não está nas mãos da sociedade, ele não está nas mãos de uma grande representatividade política. O poder da igreja está nas mãos do Senhor, o socorro da igreja está nas mãos de Deus, e a Ele que nós clamamos. Por isso Paulo e Silas clamavam ao Senhor, para que o Senhor então pudesse responder a eles, assim como esse homem aqui está clamando por um socorro. Esse homem que apresenta-se a Paulo em sonho, está dizendo: olha, vem a Macedônia, porque esse homem precisava conhecer ao Senhor. E o que a gente aplica isso na nossa vida, irmãos? Para Charles Finch, o socorro veio de advogados, que não desistiram dele. Homens que persistiram, foram lá, não deu a primeira tentativa, vamos de novo, insistiram até que conseguiram. Mas para o homem que clamava por socorro em Macedônia, Deus enviou os seus representantes. Paulo e Silas estavam lá. O que eu quero dizer com isso? É que existe uma sociedade clamando por socorro. Existem pessoas que estão clamando por socorro, e o pedido de socorro delas não é, talvez, para que venha ter um prato de comida na mesa. Sim, nós temos esse pedido de socorro. O pedido de socorro delas não é para que, talvez, os órfãos sejam adotados. Sim, nós temos esse pedido de socorro, mas o maior pedido de socorro é: salva-me. Salva-me de mim mesmo. Salva-me do inferno. Olha, no tempo da pandemia, Deus deu uma experiência linda, porque a gente estava vendo aqui muitas pessoas partindo, amigos queridos, que nós perdemos, parentes, e aí, automaticamente, a nossa oração é: Deus, salve, cura essa pessoa, não é? Cura, e só orando por cura, e um dia nós fomos lá na Unimed, fizemos um culto, foi maravilhoso, né? Aquilo foi lindo. Fizemos um culto, e ali nós estávamos andando pelos corredores, dividimos em vários turnos. Quem esteve lá? Dividimos em vários turnos, iam passando pelos corredores, algo emocionante, e ali o Rick tocando aqui violino, o povo tocando violão, e o povo cantando, e as pessoas ali dentro dos quartos, a gente não podia aproximar, de longe, estendíamos as mãos, orávamos, abençoávamos aquelas pessoas, mas o Espírito Santo disse para mim, andando pelos corredores, ele disse assim: muito mais do que clamar por cura física, clame pela cura da alma,
porque muitas dessas pessoas não vão voltar. E aí o Espírito Santo começou a ministrar, falou assim, por exemplo, o que adianta uma pessoa ser curada, ela tem 30 anos de enfermidade, ela é curada, mas ela se desvia no processo. Deus, irmãos, Ele não está preocupado em curar as nossas enfermidades físicas. Muito mais do que isso, Ele está preocupado em salvar o homem. Porque foi o próprio Jesus que disse, não temeis aos homens do mundo que matam o teu corpo, mas não pode dar fim nenhum à sua alma. Temei antes aquele que, além de dar fim ao seu corpo, que pode tirar a sua vida, também pode dar uma sentença, se você vai viver com ele ou se você vai viver sem ele. Então essa é a nossa oração. Salva-nos! É o clamor daquele homem que estava ali. Então o primeiro episódio se passa em um pedido de socorro. E Paulo atentamente, desesperadamente, como um bom evangelista, e também impulsionado por uma palavra de Deus, porque o próprio Deus, encontrando com ele, em Atos 9, vai dizer, agora esse homem vai perceber, ele vai ver o quanto ele vai padecer pela minha palavra. Ele vai ser perseguido. E ele não espera. Ele vai para Macedônia, o texto vai dizer isso, está aqui, vai dizer no texto, e ele vai. O segundo episódio, irmãos, é um encontro inesperado. O primeiro episódio é qual? Um pedido por socorro, passa a Macedônia. O segundo episódio é um encontro inesperado. Olha o que diz o verso 14, diz assim, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Paulo, primeiro, ele saiu com uma perspectiva, com um propósito. Paulo, ele saiu com uma direção. Paulo saiu para encontrar o homem que havia falado com ele em sonhos. Atravessa a Macedônia e vem. Paulo estava indo nessa direção. Mas Paulo, no meio do caminho, ele se encontra com algumas pessoas. E assim é a nossa vida. Até que nós cheguemos a Deus e na salvação, até que nós cheguemos a Jerusalém Celestial, nós vamos encontrar com muita gente no meio da caminhada. E nesse processo a gente tem que revelar Jesus. E alguém vai te perguntar, alguém que já leu o Peregrino? Levante a mão se alguém leu, se não leu, leia. É o primeiro livro depois da Bíblia que você tem que ler. Sinceramente, é o primeiro livro depois da Bíblia que você tem que ler. Peregrino é extraordinário. Fala de um jovem que estava na sua trajetória para chegar a uma cidade. E no meio do caminho ele era impedido de várias formas de tentar chegar. Foi difícil ele chegar lá, mas ele conseguiu. Assim é a nossa vida. Olha o quanto a gente é impedido a todo momento. Olha o quanto a gente passa por batalhas e dificuldades até chegar no céu, até chegar no grande dia. Por isso Paulo, ele está dizendo que é uma batalha. Por isso Paulo está dizendo na sua última carta, olha, eu combati o bom combate, é um combate, é uma batalha diária. Eu encerrei a carreira e guardei a fé. Então no meio do caminho, no processo, a gente vai encontrar muita gente. E esse Paulo e Silas encontram uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira. E Paulo estava ansioso para encontrar aquele homem. Estava ansioso. Mas de forma inesperada ele foi surpreendido por um pedido dessa mulher. O primeiro pedido que ela fez foi para que fosse pregado o evangelho a ela. O texto vai dizer sobre isso. Olha o que diz o verso 14. Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, servia a Deus, nos ouvia. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, então Paulo estava pregando, e ela determinou no seu coração, decidiu, e falou, eu quero ser batizada. E batizou, desceu as águas ali. Então, esse foi o primeiro pedido. Segundo pedido, aquela mulher olhou para aqueles homens, olha o verso 15, depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrar em minha casa e ficar ali, e nos constrangiu a isso. Aquela mulher disse, não, eu tenho que receber esses homens de Deus aqui em casa. Esse foi o segundo pedido daquela mulher. Ou seja, nesse segundo episódio, Paulo tem um encontro inesperado. O que a gente aprende com isso? Como eu disse, na vida a gente vai ter encontros também inesperados. O que são encontros inesperados? São situações que a gente não calculou. Paulo havia calculado encontrar o homem que havia falado com ele em sonho, mas ele encontrou outras pessoas no meio do caminho. No meio do caminho, ele pregou o evangelho. Por isso Jesus, ele disse, ide. Ide. E o ide não é você ir para um lugar específico, é indo. Indo você prega, indo dentro do ônibus,
indo dentro do carro, indo de avião, indo. Você anuncia o evangelho, indo. As pessoas olham para você e vê Cristo, indo. Você tem o poder de revelar o nome de Jesus. Você não precisa chegar ao lugar para falar de Jesus. Em todo lugar que você passa, você pode revelar Cristo. Você pode revelar Jesus. É interessante, teve um pastor aqui na nossa igreja, ele fez pensar sobre isso. Ele disse, olha, um pregador, quando ele é convidado para pregar, por exemplo, você vai pregar lá em São Paulo. A gente geralmente sai daqui com o intuito de pregar em São Paulo. Mas a gente tem que pregar no meio do caminho. Porque é isso que Jesus fazia. Ele foi curar a sogra de Pedro, no meio do caminho ele está pregando. No meio do caminho ele encontra a mulher do fluxo de sangue. No meio do caminho ele está curando gente. Então não é ir para um lugar para falar de Jesus. É indo a gente faz discípulos. Indo a gente prega. Paulo está indo encontrar um homem que Deus havia mostrado para ele. Mas no meio do caminho Paulo está pregando, Paulo está anunciando, Paulo está manifestando o reino de Deus e vidas vão ser salvas através disso. Esse é o segundo episódio. Terceiro e último episódio, Paulo confronta o sistema. Paulo e Silas está confrontando o sistema. Olha o verso 16. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Então, gente, aqui nem todo espírito é de revelação. Tem espírito espalhado por aí que é de adivinhação. A adivinhação ao qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Ou seja, veja bem, existiam homens ali que ganhavam em cima do que aquela moça, possuída por espíritos malignos, falava. E dava lucro. E os caras gostou disso. Falou, rapaz, é um negócio bom. Nós achamos um negócio bom aqui. Nós vamos investir. E ficaram ali. E ganhava lucro com aquilo. Ganhava lucro. Mas um dia Paulo e Silas chegou naquele lugar. E começaram a pregar o evangelho. E passando ali, aquela jovem começa a dizer, olha o que diz o texto, verso 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Essa mulher, essa moça começou a falar isso em voz alta, andando atrás desses homens. E aquilo foi incomodando Paulo. Aquilo foi incomodando ao ponto do texto nos dizer aqui, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque Paulo sabia que aquela ação, o que estava ocorrendo ali, não era algo simples, natural. Era algo espiritual. Ele percebeu, ele discerniu, ele disse, opa, expulsou aquele espírito. Ou seja, ele confrontou um sistema de crenças e valores. E aí que vem o motivo da prisão. Porque olha o verso 19. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida. Quando os caras olham e falam, a menina não está adivinhando mais. Deu ruim para nós. O que eles fizeram? Olha o que diz o texto. Prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Pastor, o que tem isso a ver com a gente? Tem tudo a ver, porque esse episódio nos fala que quando você confronta o sistema, você vai ser perseguido. Quando você chega lá e diz assim, minha filha, olha, deitar-se com vários homens, você está corrompendo o corpo que Deus te deu. Você está confrontando o sistema. Quando você diz para o ladrão, para a pessoa que está ali na prática, e você diz para ela que ela não pode fazer isso, quando você começa a confrontar o sistema das pessoas de crenças e valores, que não são crenças e valores do reino de Deus, você vai sofrer perseguição. Irmãos, o cristão, ele não foi feito para todo mundo gostar dele. Pelo contrário, o próprio Jesus disse que por causa do nome dele, nós seríamos perseguidos. Se você quer que todo mundo goste de você, faça o que todo mundo está fazendo. Agora, se você ir na contramão do que o mundo prega, do que o mundo faz, nós seremos perseguidos. Isso é certeiro. Porque nós estamos confrontando o sistema. Quando Paulo e Silas confrontou aquele sistema de crenças e valores, quando Paulo e Silas confrontou aquele meio de ganho, expulsou aquele espírito maligno, aqueles homens falaram, não, peraí, prenda-os. E eles foram presos. Só que diga assim para você mesmo, tudo na minha vida tem um propósito. Irmãos, Deus não faz nada sem propósito. Tudo que Deus nos permite passar, se você crê que a sua vida está no controle de Deus, você entende que aonde Deus te coloca, aonde Deus te leva, tem um propósito.
Por isso a gente não pode ser guiado pelas nossas vontades, a gente tem que ser guiado pela vontade de Deus. Porque às vezes a vontade de Deus, Ele vai nos levar para lugares que a gente não queria ir. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito. Quem quer ir para o deserto? Mas ali, quando termina o seu tempo de prova, a Bíblia diz que os anjos vieram e os serviram. O que a gente entende é que em momentos em que você está sendo tentado, e quando agarrado em Deus, você vence a tentação na força do Espírito Santo, e pelo poder da palavra de Deus, você vai ser recompensado. Eu vou falar: olha, meu servo é fiel. O Jó, que passa por grandes tribulações, no final de tudo, o mesmo diabo que chegou lá para dizer: ah, mas o Senhor abençoa ele demais, tira tudo que ele tem, ele vai te negar na tua face, como 1 mais 1 é 2, e o diabo diz: pode fazer, e Deus diz: pode fazer, mas Jó permanece firme, e a Bíblia diz que em nenhum momento se ouviu da boca dele nenhuma palavra que venhasse a denegrir a imagem do nosso Senhor. Pelo contrário, ele olhou e disse: bem sei que meu Senhor vive, e por fim ele se levantará. Ele defendeu, ele acreditou, ele confiou. Então, o terceiro episódio nos mostra o confronto ao sistema. Eu quero correr aqui, eu quero falar rapidamente 2 pontos importantes sobre a adoração. Eu peguei aqui, a adoração tem vários significados, né? Mas eu peguei um aqui que vai fazer contexto com o que a gente vai falar, e eu vou correr para a gente encerrar antes das 9 horas, para você ir embora, comer aquela feijoada, tomar aquela Coca-Cola, aquele frango assado de ontem, que sobrou de domingo, você vai colocar. Aleluia. Vamos lá. O que é adoração? Eu coloquei aqui um significado. Adorar significa expressar a honra a Deus por meio da devoção e reverência genuína. Eu quero falar aqui 2 pontos rápidos, irmãos, mais rápido meio. Primeiro deles, o que a gente aprende com Paulo e Silas? Antes da gente falar sobre isso, o verso 25, que é o que a gente vai pegar como base, diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e faziam o quê? Cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Ou seja, esses homens tinham tudo para, poxa, o que a gente está fazendo? Eles tinham tudo para murmurar. Eles tinham tudo para poder falar: poxa Deus, eu estou aqui porque o Senhor me deu um sonho, eu vim para cá, não estou fazendo nada de errado, estou aqui pregando o Evangelho. Olha o que está acontecendo com a gente. Porque essa muitas vezes é o nosso questionamento: o que eu fiz com Deus? Engraçado que quando Deus nos abençoa, a gente muitas vezes esquece até de agradecer, né? A gente até esquece de mencionar que é Deus, a gente acha que é a gente. Mas quando vem uma provinha, a gente já vai para Deus. Ai Deus, o que aconteceu, Deus? Ai Deus, eu estou sendo fiel nos dízimos, Deus. Por que eu bati ali o carro, Deus? Por que o cara, né? Por que eu fui assaltado, Deus? Como se os momentos ruins da sua vida não fizessem parte da sua história. Então o que é adoração, irmãos? Adoração, anote isso, adoração independe de circunstâncias. Olha, as circunstâncias aqui eram totalmente desfavoráveis. As circunstâncias aqui só estavam dizendo para esses homens: olha, vocês não deveriam estar aqui. As circunstâncias aqui estavam dizendo: vocês têm que sair daqui. Esses homens estavam fazendo o bem, praticando o bem, levando pessoas ao conhecimento de Deus, mas esses homens estavam começando a sofrer retaliações, por meio daquela comunidade, como o texto disse aqui, e por meio agora do mundo espiritual. Então, o que acontece? Olha o texto, irmãos. Adoração independe de circunstâncias. Por que independe de circunstâncias? Esses homens, eles não tinham circunstâncias favoráveis a eles. E eles estavam aqui sempre fazendo bem, praticando bem. E aí a gente analisa algumas circunstâncias que esses homens tiveram que enfrentar. A primeira delas, primeira circunstância, eles foram expostos à vergonha e humilhação. Olha o que diz o verso 22. Rasgando-lhes as vestes, ou seja, possivelmente ficaram ali quase que seminu ou nu, rasgaram-lhes as vestes. Você não acha que alguém que está te atacando, principalmente aqui nesse contexto, vai te pegar com carinho, né? Violência. Rasgaram-lhes as vestes, e não só como rasgaram as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Imagina isso. Você está lá, Diana, pregando o evangelho lá na Índia, fazendo o bem, cuidando de criança, daqui a pouco do nada vem
um povo e rasga suas vestes, te açoita com vara. E não é aquelas varinhas que a mamãe dava na gente, né? Aquelas 2 varadinhas, a gente já chorava. Açoite, sem clemência, sem piedade, batendo em homens de Deus, humilhando aqueles homens publicamente, rasgando-lhes as vestes. Eles foram expostos à vergonha, irmãos. E a Bíblia diz que a gente é exposto à vergonha a todo momento. Por causa de Cristo, nós vamos ser expostos à vergonha e à humilhação. Às vezes alguém lá no seu trabalho vai te humilhar. Às vezes alguém lá no teu trabalho vai te expor à vergonha. E a tendência nossa, como seres humanos que somos, inclinados para o mal, é revidar isso. Mas muitas vezes, como diz uma expressão, uma frase, é engolir sapo, é ficar calado. Porque lembra, quando a gente começou aqui a pregação, nós vimos que a nossa justiça é como trapos de imundícia. Jesus é seu justo juiz. Entregue para Ele, e Ele vai saber fazer melhor do que você. Você vai ser exposto a vergonha e humilhação muitas vezes por causa de Jesus, por causa de Cristo. Rasgaram-lhes as vestes, mandaram açoitá-los. Às vezes nós somos, irmãos, expostos à vergonha com palavras. Imagina esses homens sendo expostos à vergonha, rasgando a roupa deles e apanhando, irmãos, apanhando. Eu anotei algo que Deus falou muito forte no meu coração ao ler isso. Às vezes o bem que fazemos para o mundo não é propriamente o bem que eles desejam ou desejavam que fosse feito. Entenda, as trevas não combinam com a luz. Não combinam. Anjos não combinam com demônios. Santidade não combina com pecado, e vida não combina com a morte. Na tentativa de tentarmos fazer junção entre coisas que não se combinam, estamos caminhando para o fracasso. Por que você vai sofrer retaliações? Porque a sua vida agora em Deus não combina mais com a vida do mundo. Por que muitas coisas às vezes vão dar errado na sua vida? Porque a sua vida agora mais já não combina com aquela vida que você vivia. Antes você vivia em trevas, agora você vive na luz. Antes você vivia no pecado, agora você vive procurando a cada dia aperfeiçoar a sua vida na prática da santidade. Por isso muitas vezes você vai ser vilipendiado, né? Perseguido, caluniado, mas em tudo isso o Senhor estará conosco. Nem sempre o bem que nós iremos produzir para o mundo vai ser considerado bem para eles. Já viu aquela pessoa que você está tentando ajudar ela de todas as formas, ela ainda não entendeu? Mas é você continuar fazendo o bem. José tentava fazer o bem para os seus irmãos e continuou fazendo o bem, mesmo sendo injustiçado. No dia que ele estava lá sentado, a oportunidade de mandar prender, ou falar, vaza daqui, vocês não vão ganhar nada, eu que mando esse negócio. Depois de Faraó, eu sou o bichão. Mas ele olhou para ele e disse, só um minutinho. Foi lá primeiro, chorou, porque o gatilho aqui, ó, voltou e disse, agora eu sei porque o Senhor me colocou aqui, para preservar a vossa vida. Mas foi humilhado, foi exposto à vergonha, mas continuou firme. Ele parou de adorar por causa disso? Não. Continuou fiel, servindo a Deus. As circunstâncias estavam boas? Não. Foi vendido pelos próprios irmãos, caluniado depois pela mulher de Potifar. Ela tentou deitar comigo. Não, mas eu não tenho. Não, tentou deitar comigo. Prenda esse homem, mata ele. Depois, esquecido na prisão. Lembra de mim quando vocês estiverem lá. Mas tudo tinha um propósito. Tudo tinha um propósito. Adoração independe. Diga para uma pessoa que está do seu lado, adoração independe de circunstâncias. Sabe por quê, irmãos? Às vezes as pessoas vão vir para a igreja, hoje eu vou adorar. Ou você está lá na sua casa, ou você está no seu trabalho. Hoje eu vou adorar, porque o salário caiu. Eu estou bem de saúde. Não, a minha neta nasceu bem demais, linda demais. Está tudo dando certo na minha vida. Essa é muito fácil. Ser cristão desse jeito é muito fácil. Agora, quando tudo vai ao contrário, quando você está orando para Deus tirar um espinho da carne, e o Espírito Santo diz, eu não vou tirar, vai ficar aí.
E o que você faz? Você abandona Deus ou continua com Deus? Se ele falar que você vai morar de aluguel a vida toda, se ele falar que ele nunca vai te dar um carro, que você vai andar de bicicleta, porque se ele te dar um carro, ele vai te perder para ele. Tem coisas que Deus não nos dá, irmão, porque não é porque ele não é ruim, é porque ele sabe que você vai se perder nas coisas que ele vai te dar. Olha como Deus é amoroso. Deus começou a dar coisas demais para Ló e um dia ele se perdeu, ao ponto de ir para o lugar da sua perdição. Perdeu esposa, perdeu casa, perdeu bem, perdeu filho, voltou sem nada. E Abraão, coração em Deus. Pode vir cá, meu filho, vem cá que eu vou te restituir tudo. Porque Deus nos testa. Adoração independe de circunstâncias, irmãos. Não é quando tudo vai bem que você deve adorar a Deus somente, é quando tudo vai mal. É no dia mal que Deus de fato vai te testar. É quando você perde o emprego, é quando você é acometido por uma enfermidade, é quando acontecem coisas na sua vida sem você entender, sendo que você está fazendo tudo certo. É aquele salmo de Asaf, se não me engano, salmo de número 79, 73, em que Asaf está dizendo para Deus: Deus, espera aí, eu estou fazendo tudo certo. Ele olha para o ímpio e diz: o ímpio está sendo mais abençoado do que eu. É a indignação da gente às vezes olhar para o outro. Você está sendo fiel à sua esposa, está sendo fiel ao casamento, está sendo fiel à sua família, e o cara está lá no mundo todo bagunçado, e parece que na vida dele tudo está dando certo. É o clamor de Abacuque, em que diz: Senhor, o Senhor não está vendo mal não? Senhor, o Senhor não está vendo esses homens fazer o que eles estão fazendo? Mas quando ele tem uma revelação de Deus, do verdadeiro evangelho, ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que tudo saia fora do natural, do normal, ainda que nada vá de acordo com aquilo que eu penso e quero, todavia eu confiarei no Deus da minha salvação. A adoração independe de circunstâncias. Eles foram expostos, mas não foram expostos e humilhados, irmãos. Eles foram tratados como criminosos. Olha o que diz o verso 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, veja que não é pouco, é muito. Como se não bastasse dar pouco, aumenta aí a dose, dá mais. Geralmente você bate em alguém ali, né? O cara tem que ter feito alguma coisa. Deu muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança. Ou seja, eles foram tratados como criminosos. O grau que aquelas pessoas usaram de violência, aqueles soldados usaram de violência com aqueles homens, parece que eles eram criminosos da mais alta periculosidade. Homens que talvez a sociedade falava procurado em todo canto, mas não eram simples homens. Era um Paulo que havia aberto abrido mão de tantas coisas, homens simples que estavam pregando o evangelho, fazendo bem, sem olhar a quem, mas sendo perseguidos por causa do nome de Jesus, olhando para Cristo e pensando consigo mesmo: antes de nós passarmos por isso, Cristo passou. Toda vez que você pensar que você está sofrendo demais, não tem nada que aconteça com você sem antes ter acontecido com Jesus. É o que Paulo disse: já estou crucificado com quem? Cristo, porque na mesma cruz que você é colocado, Ele passou por ela primeiro. Ele já está crucificado lá. Ele já está morto antes da fundação, Ele já sofreu antes de todas as coisas. Então quando eu olho para Ele, eu não tenho o que reclamar, porque tudo que eu estou passando, Ele passou muito mais do que eu, e sem necessidade. Eles são expostos à vergonha, são tratados como criminosos. E muitas vezes isso vai acontecer. Quantos missionários são presos aí afora? Não adianta estar aqui que é missionário. Quantos missionários são presos às vezes por levar uma Bíblia para alguém? É um criminoso. Às vezes por estar pregando o evangelho em um determinado país, perseguido, fazendo bem, é preso, tratado como criminoso, jogado num campo de concentração, humilhado, morto lá, sem a gente saber o nome deles. Qual crime eles cometeram? Qual crime? Eu te digo: pregaram o evangelho,
pregaram o evangelho para aquela mulher, pregaram o evangelho para essa outra moça. Qual crime eles cometeram? Eu te digo, batizaram uma pessoa. Como diz o texto aqui, que aquela mulher, Lídia, foi batizada por Paulo e Silas. Qual crime eles cometeram? Eu te digo, libertaram uma mulher de um espírito maligno, que trouxe dignidade para a própria mulher, porque ela estava possuída por um espírito maligno. Qual crime esses homens cometeram? Diante de Deus, nenhum. Diante dos homens, sim. Porque a nossa vida, irmãos, nunca vai estar de acordo com o padrão deste mundo. Aqueles que querem obedecer a Cristo vão frustrar os ideais do mundo em que você está. Por isso, não se preocupe se alguém virar a cara para você, não se preocupe se alguém te perseguir, não se preocupe se alguém te taxar disso ou daquilo. Isso possivelmente vai acontecer e tem que acontecer. Porque quando isso acontece, irmãos, isso, para aqueles que são realmente filhos de Deus, isso não nos afasta de Deus, isso nos aproxima mais de Deus. Sabe que Deus ministrou para mim nessa, e eu parto aqui para encerrar, nessa pandemia, eu fiquei pensando, fazendo algumas reflexões. O Espírito Santo disse para mim assim: filho, não foi a pandemia que afastou as pessoas da igreja, da comunhão, de Deus. A pandemia só revelou que as pessoas já eram. Sabe, irmãos, porque aí eu falei, mas como assim, Deus? E aí Deus começou a me trazer à memória as histórias de perseguição. Gente, isso aqui que a gente passou, lógico, morreu pessoas, sim. Mas imagina, gente, na época de Hitler. Eu estou lendo um livro que, meu Deus, eu falo, Jesus, imagina você dormir numa cama com 8 pessoas viradas um de lado, se você puder virar, porque não tem espaço. Imagina você ficar com uma roupa durante 1 ano, em um lugar frio. Imagina você comer um pedaço de pão no dia e não comer mais nenhum tipo de alimento. Imagina você ser forçado a trabalho escravo. E se você parar ali, ó, o cara está aqui com um chicote, com um pedaço de pau. E se você eles começarem a perceberem que você já não vai dar mais em nada, que você está fraco, eles te deixam ali naquele mesmo lugar, ou te levam para um outro campo, onde é o lugar onde aqueles que já estão prontos para morrer. Aí sabe o que acontece? Você é jogado dentro de uma fornalha de fogo. Imagina, irmãos. Imagina o seu filho ser arrancado dos seus braços e levado para o lugar onde você talvez, possivelmente, nunca mais vai vê-lo. Isso que nós passamos, irmãos, não se compara nem a 10% do que a gente já viu de perseguição. Isso afastou as pessoas da igreja? Isso afastou as pessoas de Deus? Não, pelo contrário. O evangelho só crescia cada vez mais. Porque essas pessoas, irmãos, eles entenderam de fato quem é Cristo. E eles se apegaram ainda mais. Se apegaram ainda mais. E cresceram. E oraram mais, e buscaram mais, e confiaram mais. Se entregaram mais, ao ponto de dar a sua vida por causa do evangelho. Sabe, irmãos? Isso constrange a gente saber que o nosso cristianismo, a nossa forma de lidar com Deus, é aquém do que esses homens fizeram. Adoração não depende de circunstâncias, é muito mais do que isso, vai muito mais além do que isso. E eu finalizo dizendo, segundo e último ponto: adoração independe de lugar, de horário. Eu vou para o templo adorar a Deus. Adoração é estilo de vida. É você no trabalho, você adora a Deus. É o que a gente falou aqui. Por isso que eu coloquei essa definição de adoração. Adorar significa expressar honra a Deus por meio da devoção e reverência. Esses homens estavam honrando a Deus, honrando, reverenciando. Eu vou te mostrar algo no texto que é fantástico e a gente vai encerrar. Adoração. E por isso que eu peguei essa parte, o verso 25, vamos ler para a gente finalizar. Perto da meia-noite, gente, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Olha, analisa comigo, perto da meia-noite, gente, alguém que passou por muitos açoites, alguém que apanhou com vara, alguém que teve as vestes rasgadas, alguém que foi lançado na prisão, alguém que teve os seus pés
presos ao tronco, alguém que foi guardado no cárcere interior. Sabe o que é o cárcere interior? É a ralé da ralé, é o pior dos piores. Alguém que passou por tudo isso, por volta da meia-noite, que está fazendo o quê? Descansando, dormindo, chorando as suas feridas, dizendo: ó Deus, por que tu me abandonaste, ó Pai? Mas por volta da meia-noite, Paulo e Silas transformaram aquele lugar num ambiente de adoração, de louvor. Aleluia. Paulo e Silas não ficaram chorando as suas dores. Talvez tinham ali um osso quebrado, uma fratura exposta, arranhado, todo dolorido. Se a gente vai na academia, irmão, e malha um pouquinho, fica dolorido, imagina quem apanha com um pau. Você já tomou uma paulada? Imagina, meu Deus do céu. Já foi açoitado? Você já viu? Sua mãe, nossa mãe deu 2, 3 varadas na gente de pé de goiaba, né? Vara de goiaba, aquele já doía, só o sangue do cordeiro. Imagina você apanhar com vara sem dó. Não é sua mãe que está te batendo, é uns caras que nem te conhecem, nunca te viu, está nem agarrado com você. Meio de tudo isso, irmãos, você perdeu o emprego, o médico disse: olha, seu quadro piorou. Mas você, por volta da meia-noite, hora de dormir, hora de descansar, você está lá: Senhor, eu te adoro, eu te glorifico. Nas noites mais escuras da sua vida, no momento que alguém talvez está pensando: vai murmurar, vai parar, é agora que ela desiste, é agora que ele para, é agora que esses homens vão calar a sua boca. Não, perto de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Não tinha horário, não marcaram culto, não era o lugar ideal, mas era o ambiente que tinham. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Agora eu quero que você preste muita atenção nisso aqui, a gente vai encerrar. Olha o que aqui diz o texto, leia comigo o verso 25. E os outros presos, o que os outros presos faziam? Os escutavam. Em um momento difícil na vida de um cristão, o que as pessoas estão escutando sair da sua boca? Porque do ímpio a gente já espera qualquer coisa, já espera xingar, já espera. Você não pode esperar nada bom do ímpio, ele não conhece a Deus. O ímpio está perseguindo o cristão, matou lá, ele não conhece a Deus, ele não tem nem conhecimento de Deus, não pode se esperar muita coisa dele. É loucura nossa esperar alguma coisa do ímpio, é loucura nossa esperar alguma coisa do nosso pai que não é crente, da nossa mãe, do nosso tio, do nosso avô. É loucura, que não conhece a verdade, ele está preso à mentira. Mas o cristão não, aquele que de fato teve encontro com Jesus, não. Paulo disse que aquele que conheceu a Deus, que roubava, já não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que fazia qualquer outra coisa já não faz mais. Por quê? Porque agora você saiu das trevas e foi para a luz. Você saiu de um lugar e foi para um outro lugar. Você fez uma convergência. E fazendo uma convergência, você tem que mudar de vida. Você não pode continuar servindo a Deus servindo ao diabo. Você não pode estar na mesa de Jesus, tomando da ceia dele, já pensando: eu vou sair daqui e vou vender ele por 30 moedas. Você não pode. O que as pessoas estão ouvindo, irmãos, de nós? O que as redes sociais estão anunciando quando algo de ruim acontece na nossa vida? O que você está postando lá? Os presos escutavam. Sabe o que eles escutavam? Eu imagino assim, os presos olhando e falando: uau, eu quero essa vida aí, ó. Esses homens estão dando uma aula, um show para nós aqui. Esses homens apanharam, foram açoitados, xingaram eles. Esses homens tiveram as vestes rasgadas. Quem aqui nunca foi na prisão? Deixa eu te falar o que acontece. Por exemplo, se eu chegar preso lá, eu falo que eu ouvi no contexto, nunca fui preso, graças a Deus. Mas se você chegar na prisão com essa roupa, eu chego aqui com essa roupa, no final do dia eu estou sem ela. Se eu chegar com essa roupa, no final do dia eu estou sem ela. Porque eles roubam, eles tomam e te dão qualquer uma roupa velha que tiver lá para você vestir, e você fica de cueca. Até o guarda chegar e te abençoar lá, pegar uma roupinha que tem lá. Imagina, você acha que alguém foi lá e deu uma roupa para eles? Tá aqui minha roupa novinha, ficou rasgado. O frio que estava fazendo.
mas eles cantavam e oravam. As pessoas olhavam e falavam: poxa, que isso? Dependendo, irmão, do que vai sair da nossa boca, a gente vai afastar as pessoas ainda mais de Deus, ou a gente vai aproximar elas ainda mais de Deus. Deixa eu te dizer o resultado de tudo isso e a gente encerra. Quer que eu te provo? Abre a sua Bíblia. Porque aqui, tudo que aconteceu foi por causa desse homem. Lembra quem aparece para Paulo no sonho? Um homem. Não foi? Está lá? Um homem aparece para Paulo e diz: atravessa. Olha um monte de episódio que aconteceu, que eu disse para vocês. Aonde vai culminar tudo isso? Olha o que diz o texto. E acordando o carcereiro, verso 27, o vendo aberto as portas da prisão, tirou a espada. Imagina a cena, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Falou: meu Deus, eu estou lascado. Os presos fugiram, vão me matar. Mas Paulo clamou com grande voz. Paulo teve a chance de vazar fora. Paulo teve a chance de fugir. Porque quando eles cantavam e oravam, irmão, sem sombra de dúvida, aquilo não foi um terremoto ocasional que veio ali, não, sem sombra de dúvida, presença de Deus. Deus fez aquilo, Deus criou aquela circunstância ali, aquele momento. Veio um terremoto, as prisões se abalaram, a terra mexeu, as prisões se abriram, não seguraram, conseguiram segurar, se abriu, e dali possivelmente alguém, vamos fugir, vamos sair fora, vamos dar no pé. Paulo e Silas: não, pera aí, gente, fica aí, não sai ninguém não arreda o pé, dizendo: não faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário para que eu faça para ser salvo? Senhores, o que eu tenho que fazer para ser salvo, senhores? O que eu preciso fazer para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor, verso 31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu. Pode ficar de pé, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor, e todos os que estavam em sua casa, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões. Olha isso, irmãos, o cara que estava lá tomando conta deles, levou para casa. Paulo e Silas pregou o evangelho, ele foi lá, cuidou das feridas, lavou os vergões, cuidou das feridas de Paulo e Silas, e aquele homem, toda a sua casa foi salva naquele dia. Era esse que clamava: atravessa a Macedônia. Eu finalizo dizendo uma frase de Nívia Soares que diz assim: adoração não é uma música que a gente canta, mas é uma resposta que a gente dá diante de Jesus. Adoração não é uma música que a gente canta, adoração é uma resposta que a gente dá diante de Jesus. Jesus não quer olhar para você e você dando seu glória a Deus, seu aleluia, quando tudo vai bem. Ele quer olhar para você e quando tudo estiver mal, todo mundo ao seu redor olhando, falam: quero ver o que ela vai fazer, o que ele vai fazer agora. E você diz: eu continuo confiando, eu continuo celebrando, eu continuo com a mesma intensidade, eu continuo crente, eu continuo servindo a Jesus. Se ele não fizer, não tem problema. Façamos como disse os amigos de Daniel: se ele nos livrar, é Deus, mas se ele também não fizer, é Deus do mesmo jeito. A importância é que nós já estamos salvos em Cristo Jesus, e quem é salvo entende que viver é lucro e morrer é ganho. Portanto, adoração é muito mais do que circunstância, independe disso. E adoração independe de lugar, de horário. Você pode adorar a Deus em qualquer lugar, você pode adorar a Deus em qualquer horário, é de madrugada, é de noite. Tem gente que busca a Deus de madrugada, a fila é menor, não é? É de tarde, é qualquer hora. Ele está lá. Aleluia. Eu queria que nós orássemos a Deus nessa noite. Você pode orar. Se você quiser se ajoelhar, mas eu queria que você orasse a Jesus agora, dizendo: Senhor, me ensina, me ajuda a ser fiel a Ti, a ser fiel ao Senhor. Imagina a dor que uma mulher sente, irmãos, quando ela é traída. Imagina a dor que uma criança sente quando o pai ou a mãe sai de casa. Agora imagine a dor que aquele que deu a vida por você sente quando você vira as costas para Ele. E toda a circunstância que a gente vive é a oportunidade da gente continuar de pé e falar: eis-me aqui, Jesus, eu continuo firme
inabalável, no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, independente das circunstâncias. Os meninos vão cantar um louvor. Eu queria que você orasse agora, se quebrante na presença de Jesus. Ele está aqui. Ele está aqui nessa noite. Eu não sei, querido, como está o seu coração. Eu não sei quais episódios têm passado na sua vida. Eu não sei o que tem acontecido com você. Eu não sei qual momento você se encontra. Mas de uma coisa eu sei: o Deus de Paulo e Silas é o que te levanta. O Deus de Paulo e Silas é o que te concede graça. O Deus de Paulo e Silas é o que guarda você. O Deus que Paulo e Silas é aquele que vai usar a sua vida para abençoar a vida de outros que estão num ambiente de manipulação, de dor e sofrimento, e que você será a boca de Deus para essas pessoas. Aleluia. Você pode orar ao Senhor. Ore ao Senhor, ore ao Senhor, ore ao Senhor. Pai, nós oramos no nome de Jesus. Pai, nós oramos no nome de Jesus. Nós oramos neste lugar, os meninos podem cantar. Nós oramos e nós declaramos, ó Deus, nessa noite, que o nosso coração, a nossa vida pertence ao Senhor. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor guarde a nossa mente, o nosso coração, o Senhor guarde a nossa conduta. A oração do Senhor Jesus foi: Pai, eu peço que o Senhor não os tire do mundo, mas eu peço que o Senhor os livre do mal, porque no mundo a gente pode fazer a diferença, mas uma vez que o Senhor nos permite entrar dentro da tentação, nós não conseguimos sair de lá se não for a Tua graça, o Teu poder. Por isso nós oramos: nos guarda. Não há provação que o Senhor está nos dando que seja maior do que aquilo que o Senhor já colocou dentro de nós. Aleluia, aleluia.